de Campus Party! Vai começar a palestra de Ronaldo Lemos no palco principal. Então, por favor, dirijam-se ao palco principal. Uma grande palestra agora. Venham para cá conhecer, venham aqui prestigiar que é o conteúdo, são os conteúdos da Campus Party se iniciando com esse grande magistral agora no palco principal. O único conteúdo de hoje, venham para o palco principal que vai começar uma grande palestra. Gente, vamos começar. Eu sou um fã dele, eu sigo ele há muitos anos. Ele me lembrou agora das discussões sobre o marco civil na Campus Party de São Paulo. Durante 2 anos, a gente discutiu sobre o marco civil. O marco civil são os direitos civis que nós temos, inviolabilidade da correspondência, das comunicações e demais, domicílio, transferido ao mundo digital. É decir, ninguém pode entrar em nossa casela e-mail, ninguém pode escutar nossas ligações. Haveria que falar com Moro e explicar-lhe que não se pode gravar se não está a autorização. Enfim, tudo isso se discutiu durante 2 anos, 2 edições da Campus Party, onde convidamos a sociedade civil e Ronaldo Lemos, que é nosso convidado de hoje, era não só um moderador de algumas atividades, sino também um partícipe ativo. E além de que ele é um cara que camina o mundo, camina o Brasil e tem uma percepção, eu acho, como tem poucas pessoas ou ninguém como ele, de que está acontecendo realmente no mundo digital, na revolução digital. Então, quero, com grande e enorme prazer, apresentar a vocês, introduce you, Ronaldo Lemos. Obrigado por estar aqui. Era um sonho. Te convidamos para Manaus e ele estava em New York, e lo convidávamos para outra e ele estava em Londres, e então não lo conseguíamos nunca trazer para cá. Obrigado e parabéns. Obrigado, Francesco. E aí, tudo bem? Grazie mille, sono felice di stare qui. Muito obrigado, pessoal. Prazer imenso estar aqui de volta na Campus Party. Já tive na Campus Party em várias capacidades, de campuseiro a debatedor, e agora voltando aqui à Campus Party Brasília. Então, é sempre muito bom estar de volta. Me sinto em casa. Obrigado, Francesco. Pessoal, meu objetivo aqui com vocês hoje é falar da tecnologia, que eu acho que está todo mundo falando agora, né? Eu acabei de voltar do South by Southwest, nos Estados Unidos. Foi super interessante, um evento que tinha uma presença de 3.000 brasileiros, o que me surpreendeu. E, obviamente, o assunto que estava todo mundo falando por lá era inteligência artificial. As pessoas querendo se posicionar, saber mais, ter uma visão estratégica sobre AI. Então, eu fiz uma apresentação que vai falar disso, de algumas outras coisas também. Vou dar exemplos do mundo todo, mas eu queria fazer um percurso para a gente entender como é que a gente chegou na inteligência artificial. Então, para isso, eu vou falar um pouquinho de onde a gente veio e para onde a gente vai do ponto de vista da tecnologia, tá? Fazer uma espécie de um mapa para a gente conseguir navegar esses momentos de mudança. Então, só lembrando, pessoal, quando a internet surgiu, lá nos anos 60 ainda, como um projeto acadêmico e militar, a ideia era conectar um computador no outro, era uma rede de máquinas,
sem nem saber ainda para que essa conexão estava sendo feita, tá? Então as bibliotecas começaram a se conectar, o projeto militar começou a acontecer, e era uma rede de computadores. Essa rede foi se expandindo, o Brasil se juntou a ela na década de 80, graças à iniciativa da RNP e do IBASE, fundado pelo Betinho e pelo Carlos Afonso. E, a partir dos anos 90, a gente teve a tecnologia da internet acessível a todo mundo por meio dos provedores comerciais. Então, a partir dos anos 90, aquela rede que era uma rede de máquinas, ela passa a ser também uma rede de pessoas. A gente começou a conectar as pessoas que estavam por trás daquelas máquinas, tá? E, pessoal, toda vez que a gente conecta gente, a gente gera valor. Então, não é por acaso que empresas como Meta, Instagram e outras, hoje têm valores de mercado astronômicos, porque sabem e conseguem conectar gente. TikTok, né, que agora, inclusive, está toda uma polêmica nos Estados Unidos, soube fazer isso, conseguiu ter mais de 2 bilhões de usuários no planeta e virou, obviamente, uma das plataformas mais importantes. Então, conectar gente é outro pilar do lugar que a gente está hoje. O que vem depois de conectar pessoas? A gente está agora conectando objetos, a chamada internet das coisas. Aí você vai me falar, mas Ronaldo, que tipo de objeto está sendo conectado? E eu vou te responder, todos. A tendência é a gente conectar objetos pequenos e grandes à rede, dando novas funções para cada um deles, gerando coleta de dados e permitindo que eles sejam controlados à distância, tá? Então, a gente vai conectar do ferro de passar a balança, do ventilador, as bicicletas que a gente vê conectadas na rua, até coisas muito grandes, como grids de energia elétrica, transporte público, plantas industriais e assim por diante, tá? Então, essa tendência, obviamente, também gera muito valor e gera, vamos dizer, desenvolvimento. Tanto é que o Brasil tem um Plano Nacional de Internet das Coisas. Eu participei da realização desse plano, que foi transformado em decreto presidencial em 2019. Então, isso mostra que mesmo os países estão querendo se posicionar nessa tendência, tá? E, obviamente, a gente está agora chegando na camada de AI, que a gente pode chamar também de a internet do serviço, a internet dos agentes inteligentes, que é o que está chegando agora, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de AI daqui a pouco, mas eu queria falar de 3 ou 4 pontos que são importantes para a gente ter AI. Primeiro, o 5G, que, ao meu ver, quando chegar no interior do Brasil, vai mostrar a sua capacidade de gerar inovação e desenvolvimento, tá? Nas capitais, a gente não visualiza isso muito ainda, mas quando chegar no interior, eu acho que tem um potencial muito grande. Segundo ponto, as tecnologias descentralizadas, Web3, então blockchains, cripto, que está muito de volta agora, inclusive porque o preço se valorizou, mas criptomoeda é só um pedaço pequenininho dessas tecnologias. O Brasil está fazendo, por causa do Banco Central, o DREX, que vai ser uma tecnologia de criar um real digital baseado em blockchain, onde a gente vai poder, inclusive, fazer e programar contratos inteligentes com relação ao real digital, e isso também vai ser muito interessante, então tem que ficar de olho. E, obviamente, já falei, indústria 4.0, outro pilar importante de aplicação de tudo que está acontecendo, tá? Bom, mas vamos para a AI. Acho que a empresa que está todo mundo falando hoje, que está assumindo, pelo menos neste momento, a liderança das aplicações de AI, é a OpenAI, por causa do ChatGPT. E a OpenAI tem conseguido uma proeza, porque ela começou como uma empresa sem fins lucrativos. Hoje, obviamente, tem um braço que aceita investimentos, inclusive aceitou da Microsoft, com quem ela tem parceria. Mas essa empresa está conseguindo passar o Google, né, o produto do Google, Gemini,
é interessante, mas ainda não está com o hype da OpenAI. Então, tem coisas muito interessantes acontecendo aqui, tá? No ano passado, pessoal, eu recebi aqui no Brasil o presidente da OpenAI, o fundador da OpenAI, que é o Sam Altman. Ele veio ao Brasil e pediu que eu organizasse para ele um encontro com a comunidade científica brasileira, tá? A gente passou umas 4 horas juntos. Eu tive a oportunidade de fazer todas as perguntas que acho que todo mundo tem, né, sobre AI para ele. Falei sobre os temas fáceis, difíceis. Tentei extrair o máximo de informação da conversa que eu tive com ele. Inclusive, gravei uma parte da conversa, tá? Quem quiser ouvir, depois me manda mensagem no LinkedIn. Eu mando o link da gravação da conversa com o Sam Altman. E, obviamente, o Sam Altman, no ano passado, ele se envolveu em toda aquela polêmica, né? Porque ele foi demitido pelo conselho da OpenAI, ficou alguns dias fora da empresa, depois voltou de forma triunfal, né? E trocou, inclusive, o conselho de administração. Então, parecia um reality show. Quando alguém for fazer o filme da AI, esse vai ser um capítulo importante desse filme, tá? Agora, o que o Sam Altman me falou, que eu acho que vale a pena enfatizar aqui. Primeiro ponto, ele enfatiza que AI é uma tecnologia que, da forma como ela é aplicada hoje, ela não é nova, ela já existe pelo menos há 20 anos, com exceção do modelo Transformer, que é mais recente, mas que a grande revolução de AI está acontecendo por causa de dados, tá? Pela quantidade de dados que a gente consegue produzir no mundo de hoje, tá? Hoje a gente está vivendo num momento em que é mais barato você guardar dados do que você apagar dados, tá? Então, o acúmulo de dados no mundo de hoje acontece de forma absurda. É só a gente pensar nas fotos que a gente tem no celular, né? Quem é que pega o celular e fica lá escolhendo qual foto eu vou deletar, etc. A maioria das pessoas não faz isso. Você joga as suas fotos todas no cloud, deixa um aplicativo organizar elas por você. Então, você não vai gastar tempo querendo apagar a foto. Você vai querer sempre acumular, e isso vale para a gente, vale para empresas também, tá? Então, tudo que a gente faz hoje gera dados, né? Se você usa o computador, o celular, até se você faz compra no supermercado, na farmácia, não precisa estar nem conectado, que você está gerando dados em algum lugar. Até quando a gente anda na rua, a gente vê cada vez mais câmeras inteligentes, que hoje estão sendo capazes também de processar imagens, e isso também, obviamente, vai acumulando dados sobre a gente, tá? Então, essa economia dos dados é o que está por trás de várias das inovações que a gente tem visto hoje, tá? Então, eu queria aproveitar para mostrar para vocês um produto comum, mas super interessante, que eu acho que levanta discussões, tá? Isso aqui que eu estou mostrando na tela, pessoal, é uma garrafa térmica conectada à internet. Essa garrafa, ela consegue medir a temperatura do líquido dentro dela e dizer se o líquido está frio, quente, e ela te manda uma mensagem no celular para avisar se o seu café esfriou ou se a sua água esquentou. Para que serve isso? Eu não tenho a menor ideia, tá? Também estou procurando a função. Mas serve pelo menos para uma coisa, que é aumentar o preço da garrafa. Essa garrafa, ela custa $38, simplesmente pelo fato dela estar conectada à internet, tá? Então, a utilidade dessa conexão não acho tão boa, mas mostra como o valor agregado que a conectividade traz pode ser interessante. Segundo produto que eu acho que é curioso da gente dar uma olhada, tá? Isso aqui que está na tela é uma escova de cabelo que tem uma câmera no meio dela. E o que essa escova faz? Quando você passa a escova no cabelo, ela conta quantos fios você tem na cabeça e te diz
se o seu fio está ressecado, se está oleoso, monta um gráfico para ver se você está com perda capilar ou talvez ganho capilar, né? Por que não? E ainda tem um aplicativo pelo qual você pode comprar produtos e ela te dá ali dicas sobre como fazer o seu tratamento capilar personalizado. Esse aqui eu já acho mais interessante, tá? Que o primeiro produto, acho legal. E por que eu estou mostrando isso? Porque eu quero chamar a atenção para a convergência entre dados, software, manufatura, serviços e agora AI, tá? Os produtos que a gente tem hoje estão convergindo. Por exemplo, você vai poder ter no futuro AI embarcada na sua garrafa térmica. Você vai poder ter uma aplicação de AI embarcada no ventilador da sua casa. Eu até estive falando há pouco tempo com o pessoal da ABINE, que é a Associação Brasileira da Indústria de Elétricos e Eletrônicos, que o Brasil está muito atrás nesse processo de convergência. Se você está pensando hoje em criar um projeto de manufatura, você tem que incluir software, você tem que incluir essa convergência de dados, você já tem que pensar na inclusão de AI para qualquer coisa. Se você fabrica um carro, uma máquina de lavar ou um fogão ou qualquer outra peça, você já tem que pensar nessa convergência entre dados, software, manufatura e AI. Então isso é muito importante. A nossa competitividade para o futuro vai depender do quanto a gente vai conseguir navegar com relação a isso. E obviamente, muita gente gosta de repetir essa frase, de que dados são o novo petróleo, exatamente pelo valor econômico que os dados têm, né? E eu gosto de complementar essa frase, dizendo que, tal como o petróleo, dado também vaza. E quando o dado vaza, ele produz danos ambientais de difícil reparação, tá? Então, dado que vazou, não tem como desvazar. É igual ao petróleo. Petróleo que vazou não tem como botar de volta. Então, ao trabalhar com dados, a gente também tem que ter muita responsabilidade, né? Ele nos dá grande poder, capacidade de inovação, geração de renda, riqueza, mas a gente também tem que ter muita responsabilidade quando a gente trabalha com dados, tá? E, obviamente, só para recapitular, são o combustível para a vida contemporânea, né? Do home office, que a gente faz hoje mais comum, a algoritmos, inteligência artificial, indústria conectada, agricultura de precisão, uma área que eu acho que o Brasil pode ser muito competitivo, né? Trazer AI para o campo, usar visão computacional no campo, eu acho que é um dos caminhos para a inovação aqui no país. Cidades inteligentes, então, tudo isso tem como combustível dados, tá? Esse ponto é importante. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Todo ano eu faço uma série de documentários para a TV, para o canal Futura e, eventualmente, para o Fantástico, chamada Expresso Futuro, tá? É uma série que já está na sua 8ª temporada. Eu fiz 2 temporadas nos Estados Unidos, na China, uma temporada na África, fiz a última na Amazônia e acabei de voltar a semana passada da América Central, onde eu fui visitar em Honduras um hub de inovação em biotecnologia, que aliás é incrível, que vai ser da temporada desse ano, tá? Então a série se chama Expresso Futuro, está toda no YouTube, para quem quiser ver também, de graça, está no Globoplay, mas está no YouTube também. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre a temporada da China, tá? Eu fui para a China, norte, sul, leste, oeste. Essas fotos aqui sou eu caminhando do lado do David Li, um dos maiores inovadores da cidade de Shenzhen, no sul da China. A gente está andando aqui em Shenzhen, no maior mercado de hardware do planeta, que se chama Huatianbei. É um mercado onde, para vocês terem uma ideia, 80% dos celulares do planeta tem algum componente que veio de Shenzhen, tá? Então, é o maior hub de eletrônicos do mundo. Imagina
aquele mercado que tem todas as peças que você quer na sua vida, multiplicado por 100 mil, isso é o mercado de Huatianbei, em Shenzhen, tá? Então, a China hoje, em pouco tempo, né, dos anos 70 para cá, conseguiu se tornar um dos países mais competitivos do mundo em inovação tecnológica. Eu visitei também outras empresas, isso aqui eu fui na sede do Alipay, né, de Fubao, fui também em mercados rurais, eu não fiquei só nos centros urbanos, visitei feiras agrícolas, dá para ver que tem código QR em tudo quanto é lugar, a economia de pagamento digital lá vem antes da gente, inclusive me surpreendeu, porque tem muitas pessoas em algumas cidades em situação de rua, e várias delas carregando uma plaquinha com o seu código QR para receberem auxílio, porque sabem que as pessoas não carregam dinheiro mais. Então, mesmo a pessoa em situação de rua, hoje carrega um código para receber auxílio com código QR, tá? Isso muito antes do nosso Pix aqui no Brasil. E visitei também, por exemplo, essa fazenda de chá, no sul da China, próximo a Hangzhou, e essa moça, ela tinha desistido de administrar a propriedade, tinha se mudado para a Austrália e voltou para a propriedade por causa do comércio eletrônico e da logística digital, tá? Ela produz um tipo de chá verde chamado Longjing, e antes de chegar à estrutura de comércio eletrônico, ela conseguia vender o produto dela apenas localmente. Hoje, ela é uma pequena propriedade, ela consegue exportar para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Ela passou a faturar 20 vezes mais do que ela faturava antes, o que motivou com que ela voltasse da Austrália para o Brasil. A lição aqui, gente, é que na China o microprodutor exporta, tá? No Brasil apenas os grandes exportam, e apenas alguns. Lá, a pessoa que tem uma micropropriedade, uma microprodução de qualquer produto, ela tem a logística digital pronta para ela conseguir exportar para qualquer lugar do mundo. Então, isso também me deixou chocado. Falei, putz, o Brasil podia bem fazer alguma coisa assim, né? Visitei fábrica de baterias, fui inclusive na fábrica da BYD, que na época que eu fui era uma grande desconhecida aqui no Brasil. Acho que agora todo mundo conhece a BYD já, né? Não é chocante isso? Quando eu fui lá, ninguém conhecia. E eu fiquei impressionado, porque eu falei, putz, é interessante isso, como a Ásia está se posicionando para virar o hub mundial da transição para a eletricidade, tá? E fiz consulta, telemedicina, com uma médica que estava a 1.500 quilômetros de distância. Ela examinou a minha garganta por vídeo, chocado, e viu que eu estava com uma inflamação, inclusive no dia, e me mandou a receita do remédio pelo celular, e ainda me perguntou se eu queria medicina ocidental ou chinesa, tá? Então, o que eu achei interessante. E por fim, visitei também, acho que o maior símbolo da mudança que o país teve, que é a fábrica do trem-bala, na cidade de Qingdao. Eu fui lá e visitei os trem-balas sendo construídos. Só para ter uma ideia, a China tem hoje mais de 30 mil quilômetros de trem-bala, é a maior malha do planeta. Eu fui de Shanghai para Beijing, de trem-bala, são 1.500 quilômetros, você faz em aproximadamente 3 horas e 40. O trem-bala trafega próximo de 400 quilômetros por hora. Isso é tão chocante que é como se fosse possível ir de São Paulo a Brasília, aqui, por exemplo, em 4 horas e meia de trem, o que é muito radical. E detalhe, com a passagem a preço barato, o trem-bala só tem um vagão que fica lá na frente de primeira classe. Todos os outros são vagões que têm a passagem barata. Isso faz, gente, com que existe gente hoje que mora a 400 quilômetros do lugar onde a pessoa trabalha, tá? Às vezes trabalha em Shanghai
Só que mora a 400 quilômetros, pega o trem-bala de manhã, 1 horinha, está em Xangai, trabalha, pega o trem-bala e vai dormir a 400 quilômetros do lugar onde estava, tá? O que eu aprendi com tudo isso que eu vi na China, né? Quais foram as lições? Bom, só para ver, isso aqui é a cidade de Xangai se transformando, né, nas diferentes décadas, mas o que eu aprendi foi o seguinte: os 4 pilares da transformação digital na China são inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas e Big Data. Isso vale para a China como país, mas vale também para a gente como indivíduos, para a gente se perguntar em que medida eu estou usando essas 4 tecnologias para conseguir fazer a minha transição digital, tá? Então, eu sempre me pergunto hoje no Brasil, o quanto o Brasil, enquanto país, está se utilizando desses 4 pilares para fazer a sua transformação digital. E sabe o impacto dessas tecnologias, pessoal? Ixi, espera que eu apertei errado. Veja só, a China era um país tão pobre que até os anos 70, o maior símbolo de status do país era você ter uma máquina de costura ou uma bicicleta, um relógio de pulso ou um radinho de pilha, tá? Se você tinha um desses 4, você estava no topo da elite do país. Na década de 90 e 80, o sonho mudou, o chinês passou a sonhar com uma televisão, uma geladeira, uma máquina de lavar e um ar-condicionado, que é um pouco o nosso sonho aqui no Brasil, para boa parte das pessoas. E hoje, qual é o sonho do chinês? Ele quer computador e o celular, que ele já tem, mas ele está sonhando hoje com casa própria e com carro, e o país, obviamente, conseguindo se posicionar, competindo em várias áreas, inclusive com os Estados Unidos, tá? Então, é interessante ver o impacto da transformação digital nesse período curto de menos de 40 anos. Bom, aí muita gente vai falar, mas Ronaldo, pô, a China tá bom, é um caso que já é mais conhecido. E aí eu te falo um pouquinho sobre a temporada que eu fiz do Expresso na África, tá? Eu visitei vários países, isso aqui é uma foto minha em frente à favela de Kibera, no Quênia. E o que chama atenção nessa foto? Se você olhar lá no fundo, você vê antenas de 5G e Wi-Fi 6 na favela de Kibera, tá? Eu testei a conexão lá, é mais rápida do que aqui do Brasil e o preço é 5 vezes mais barato pela mesma conectividade. Então, o continente africano está se conectando rapidamente, tá? Visitei Moçambique, isso aqui é uma foto minha na frente do M-Pesa. O M-Pesa é a primeira moeda digital móvel do planeta, foi inventada no Quênia em 2007. Então, você não precisa de conta bancária, você vai a um desses quiosques, entrega o seu dinheiro, ele manda para você pelo celular, você faz todos os pagamentos que você quer, inclusive recebe dinheiro, se precisar do dinheiro de volta, passa no quiosque de novo e saca o dinheiro, tá? Pessoal, isso foi inventado em 2007 no Quênia, a primeira moeda móvel do planeta, tá? Visitei muita startup lá, visitei também um projeto de um celular fabricado no continente africano, com inovação local. Esse celular hoje é o mais vendido no continente africano, com base em uma inovação muito importante, tá? Qual que é a diferença desse celular? Ele é um celular que foi desenvolvido no continente e ele tira foto melhor de pessoa com a pele negra. Então, ele mudou a calibragem que os celulares ocidentais geralmente têm de tirar foto melhor de pessoa com a pele branca. Com isso, ele passou a Samsung, passou a Huawei e virou a principal marca de celular do continente, o que mostra a importância da inovação de contexto local para a gente conseguir também alavancar mercados, tá? Por fim, visitei o povo Maasai, que é um povo muito tradicional, vive inclusive de forma tradicional, e me chamou muita atenção
porque o povo Maasai, todo mundo tem celular. Então eu visitava as habitações e todo mundo falando no celular. E aí eu perguntei, falei, mas pessoal, tem sinal de celular aqui no meio da savana, na Tanzânia? E eles falaram, Ronaldo, nosso problema aqui não é sinal de celular tem em todo lugar. Nosso problema aqui é achar uma tomada para carregar o celular, porque não tem tomada aqui na savana. Como é que a gente vai fazer para carregar? E aí eu fui olhar no topo das habitações Maasai, e o que eu percebi, o que já está acontecendo lá? Painéis solares, com as pessoas fazendo mini grids de energia elétrica local, para conseguir gerar a sua própria eletricidade, para carregar o celular, dentre outras coisas, tá? Então, muito interessante ver esse continente apontando para um lugar cada vez mais importante. Por fim, só para terminar, a última temporada eu gravei na Amazônia, tá? Foi exibida agora no final do ano passado, tá online. E vou fazer só um spoiler rápido. O que me chamou a atenção nessa temporada? Subindo o Rio Negro, o Rio Solimões, eu vi várias embarcações carregadas com Starlink, a internet do Elon Musk. Não era uma ou duas caixas não, pessoal. Estou falando de 800, 1000 caixas de Starlink subindo os rios principais ali da região amazônica, tá? Então, todo mundo na região começa a se conectar, tudo que a gente sabe sobre a Amazônia vai mudar, porque mesmo as regiões mais remotas estão hoje conectadas por meio da internet de satélite de baixa órbita, tá? E obviamente quando a conexão chega educação, chega Pix. Como é que você vai receber Pix no meio da floresta? Agora você consegue receber. Chega basicamente todas as oportunidades que a gente tem aqui também para essas regiões. Então isso me chamou muita atenção e vai ser um impacto importante, tá? Então vale ficar de olho. Voltando ao tema de AI, o que eu queria falar um pouquinho? Como é que a AI está chegando no nosso cotidiano, né? Por exemplo, a AI hoje está começando a ser embarcada direto no nosso celular. O que a AI vai fazer no celular, né? Qual é a utilidade disso? Pessoal, hoje, por exemplo, no celular mais recente do Google, você tem uma espécie de assistente virtual que atende o celular por você. Imagino que todo mundo aqui recebe ligação de telemarketing, certo? O pessoal fica te ligando lá o dia inteiro, número que você não conhece, atende querendo te vender algum produto, mudar o plano do celular, coisas do tipo. Pois é, agora, nos celulares mais recentes, o que vai acontecer? Você recebe a ligação, ela é atendida por uma AI, com voz de ser humano, fala, alô, aqui é a AI do Ronaldo, pois não? A pessoa fala, você não quer mudar o plano do seu celular? Olha, desculpa, o Ronaldo não pode atender agora, agradeço a sua ligação, até logo, desliga. Se a AI identificar, por exemplo, que é uma ligação importante de um familiar ou alguma pessoa, ela fala, não, pois não, vou chamar o Ronaldo. E aí sim o seu celular toca, entendeu? O celular só toca se a AI filtrar a ligação e descobrir que é do seu interesse, tá? Outra coisa, fotografia, né? Foto de celular. Acho que todo mundo nasce com a habilidade natural de tirar foto ruim com o celular, certo? A coisa mais fácil do mundo é você tirar uma foto que saiu mal. Foto que saiu sem foco, por exemplo. Com AI não vai ter mais foto ruim, tá, pessoal? Você consegue corrigir as piores fotos do mundo, você passa a AI, ela corrige o foco e melhora tudo. Outra capacidade humana muito comum é que toda vez que a gente tira foto de grupo, sempre sai uma pessoa com a cara ruim, vocês já perceberam? Com o rosto péssimo, e ainda fica tentando te impedir de não postar a foto. Vocês já repararam isso? A pessoa fala, não posta não, sai mal. Aí você está super bem na foto, querendo postar, e a pessoa não deixa você postar, né? Não tem problema. Agora, com AI, ela corrige automaticamente as expressões faciais de todo mundo. Ninguém mais vai sair com o rosto ruim. Você vai conseguir postar a foto que você quiser, porque isso está acontecendo agora. Outra coisa, AI hoje reconhece os objetos que estão numa foto
Você consegue mexer, aumentar, etc. Detalhe, ela reconstitui o fundo, né, com coerência, como se o fundo fosse natural. Então, esse processamento hoje você faz, inclusive, no próprio celular. Muito impressionante, por exemplo, os celulares novos da Samsung agora fazem isso muito bem. Edição de áudio. Por exemplo, você está lá gravando, primeira vez que o bebê vai falar a primeira frase da vida dele. Só que naquele momento passa uma sirene de carro de polícia, estraga aquele momento histórico. O que você faz? Com AI, você consegue editar o som da sirene e deixar só o bebê falando a sua primeira palavra com a maior facilidade. Outro aqui que eu particularmente agradeço muito, acho que todo mundo aqui recebe textão, né? Quem nunca, né? Está lá, parece um textão. Hoje já começa a ser embarcado um botão resumir, summarize. Você clica, transforma o textão em 3 frases, 3 bullet points, resolve a sua vida, tá? E por fim, fazendo só a última observação, zoom de celular, né? Quer tirar uma foto ruim? É só você aumentar o zoom do celular. Não sei até por que tem zoom, mas hoje agora você muda, consegue corrigir também o zoom do celular com AI. E agora sim, por fim, acho que todo mundo hoje vive numa situação que a gente está recebendo muita mensagem, né? Tem alguém aqui que acorda de manhã e fala assim: eu gostaria de receber mais mensagem no WhatsApp. Eu recebo muito poucas, queria que as pessoas me escrevessem mais. Acho que não tem ninguém nessa situação, certo? Pois é, em breve, as AIs comerciais vão ser capazes de responder mensagens pela gente, tá? Então, você vai poder sentar, receber mensagens no WhatsApp, a sua AI filtra, responde a mensagem por você, e talvez no futuro vai ser assim, a minha AI conversando com a sua AI, enquanto a gente talvez vai ficar pescando, levando o cachorro para passear, fazendo outras coisas, enquanto as nossas AIs falam e trabalham entre si. Eu ia adorar que a minha AI tomasse conta das mensagens que eu tenho para responder, ia achar sensacional se isso acontecesse, tá? Então, e botar a culpa na AI. Não, foi a AI. Hoje a culpa é do hacker, né? Não, foi o hacker. Mas aí no futuro, não, foi a AI que fez, tem nada a ver com isso. E, obviamente, pessoal, o que eu acho que já dá para perceber é que com essa quantidade de ferramentas, o que vai sair prejudicado é a ideia de realidade, né? Toda foto vai ser tratada, toda a imagem que a gente vai fazer vai ser reconstituída por AI. Então, como é que a gente lida com um mundo em que a AI vai basicamente filtrar tudo que a gente faz, tá? Essas ferramentas já existem há muito tempo, né? Começou com um simples e humilde FaceTune, né? Então, não estou satisfeito com a minha foto, vou dar ali uma retocadinha. Essa foto não me favoreceu, usa ali o FaceTune e dá uma melhorada. Estou com preguiça de pagar academia, então, no mundo virtual eu estou ótimo. Então, tudo isso bacana. Só que aí evoluiu, né, já para deepfakes. Hoje você consegue colocar o rosto de qualquer pessoa num filme, né, numa imagem. Você consegue fazer um político falar qualquer coisa, muitas vezes que ele não falou, inclusive sintetizando a voz dele. Então, a gente está vivendo num mundo em que a realidade é cada vez mais sintética, né, criada por AI. E por causa disso, eu resolvi fazer aqui hoje um quiz para ver se vocês estão já preparados e com olhar para sobreviver nesse mundo da AI, tá? Eu selecionei aqui, pessoal, 4 fotos, e foto 1, 2, 3, 4, e eu queria perguntar para vocês, qual foto você acha que foi feita por inteligência artificial, tá? Quem acha que a foto número 1 foi feita por AI, por favor, levanta a mão. Quem acha que a foto número 2? Quem acha a foto número 3? Quem acha a foto número 4, feita por AI? Na minha estimativa, ganhou a 3, tá? Sabe qual é a resposta correta? Todas foram feitas por AI, tá? Essa era uma pegadinha.
Mas agora vem o quiz para valer, tá? Eu vou mudar um pouco o método. Agora tem uma foto feita por AI e uma foto real. Quem acha que a moça foi feita por AI? Quem acha que foi o rapaz? Vocês estão ficando bons nesse negócio. Estou vendo que o pessoal está bom. Rodada número 2. Quem acha que a pessoa de óculos foi feita por AI? Quem acha que a moça do cabelo lilás? Última rodada. Quem acha que o menino de headphone foi feito por AI? Quem acha que é o outro garoto? Quem não acha nada e quer sair correndo, mudar de planeta? Bom, esse aqui. Interessante, porque ao longo do quiz, as pessoas foram acertando mais. É interessante ver isso, porque o olhar ele vai ficando treinado. Você começa a reparar algumas coisas. O fundo, a tonalidade da imagem, a orelha. Então, são pequenos detalhes que começam a revelar que aquela realidade não é exatamente derivada do mundo real, tá? E, pessoal, isso só vai se tornar mais complexo. A OpenAI acabou de lançar o Sora, que cria vídeos, né, com qualidade real, a partir de comandos de texto. Então, esse prompt aqui é: faça um vídeo de uma mulher elegante andando à noite nas ruas de Tóquio. E olha a imagem que a AI criou, né? Isso aqui não foi filmado. Ou, faça um vídeo de 2 navios de brinquedo piratas navegando numa xícara de café. E aí sai esse vídeo automaticamente. Ou esse aqui, eu não tenho a menor ideia do prompt que foi usado para fazer esse. Ou esse aqui também, que dá para ver que muda muito o paradigma, né? Essas imagens aqui são sintetizadas por AI. Elas não se derivam da realidade. Agora, qual que é a minha preocupação? A AI pode ser usada para o bem, mas pode ser usada também para fraudes. Sabe aqueles vídeos que você usa no banco, que você tem que olhar para cima, para baixo, muitas vezes para acessar a sua conta? Pois bem, já a comunidade de cibersegurança detectou muita gente usando AI para fazer isso, tá? Para conseguir fraudar sistema de reconhecimento facial, uso de documentos e assim por diante. Então vai ter muita fraude acontecendo por aí, tá? Só para acabar, meu tempo já está acabando. Antes de abrir para as perguntas, eu queria terminar deixando com vocês 3 lições para a gente pensar depois em casa, tá? Primeira lição: AI, gente, é uma ferramenta nova. Então, é preciso aprender a usar, tá? Ficar parado não é uma opção. A gente tem que aprender, tem que se educar sobre AI, a gente precisa entender como ela funciona, como é que ela é regulada do ponto de vista legal. Então, não dá para ficar parado. Segundo ponto, a inteligência artificial. Muita gente fala... Pessoal, estou quase acabando, juro. A inteligência artificial, muita gente fala que vai acabar com os empregos, né? Ah, vai acabar com o meu emprego, etc. Mas tem um jeito de olhar o copo também meio cheio, em vez de olhar só meio vazio, tá? Eu vejo a AI também como um fator de democratização de profissões que antes eram muito especializadas, tá? Então, advogados, contadores, designers, programadores, antes eram profissionais que dependiam de conhecimento, mas hoje, com AI, você consegue, por exemplo, ler um balanço de uma empresa, fazer uma petição que antes só um advogado conseguia fazer um design que antes você precisava de um designer, e até programar, pessoal. Como a gente sabe hoje, o movimento low code, você consegue programar com conhecimentos muito básicos de programação com auxílio da inteligência artificial. Então, eu acho que ela vai também servir como forma de democratizar várias profissões que antes eram difíceis de serem acessadas, tá? E por fim, a última lição para a gente levar para casa.
que é a seguinte: a AI hoje é muito boa para realizar tarefas, mas não para fazer o trabalho inteiro. Quem me falou isso foi o próprio Sam Altman. Na conversa que eu tive com ele, Na conversa que eu tive com ele, ele enfatizou isso. Ele falou: Ronaldo, eu acho que a AI, por muito tempo ainda, vai ajudar as pessoas a fazer algumas tarefas, mas ela ainda não é capaz de fazer um trabalho inteiro, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente não vai perder o emprego para uma AI, pelo menos por enquanto. A gente vai perder o emprego para alguém usando AI melhor do que a gente. A sua empresa, ela não vai perder mercado para AI, mas ela vai perder mercado para uma empresa que pode usar a AI melhor do que você está usando. Então, nesse sentido, acho que todo mundo vai ter que se posicionar estrategicamente para dar conta de colocar isso como parte do seu cotidiano. Então, para fechar, quando eu fui lá na China, deu para ver muitas coisas interessantes, mas eu voltei também preocupado, porque eu acho que o Brasil, gente, ele precisa ter uma missão, que é: a gente precisa deixar de ser apenas um grande consumidor de tecnologias, coisas que a gente já é e bem, para a gente também se tornar um produtor de tecnologia e inovação. A gente não pode só consumir, a gente tem que produzir. Inclusive a Campus Party, na minha visão, faz parte dessa infraestrutura de networking, de conhecimento, de possibilidades para a gente fazer isso. E, obviamente, nessa missão, que eu acho que tem que ser coletiva, da gente produzir tecnologia, usar AI de forma inteligente e estratégica é absolutamente essencial. Então, eu queria encerrar, antes de abrir para as perguntas, convidando todo mundo a participar dessa missão. Eu sei que eu estou falando aqui para o público certo, que é o público da Campus Party, para a gente pensar em como é que a gente faz não só para consumir tecnologia, mas também para produzir tecnologia de ponta aqui no Brasil. É isso, pessoal. Super obrigado. Prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Obrigadíssimo. Obrigado. Vamos lá, perguntas. Tem um microfone aí? Tem. Valeu, obrigado. Muy bonita su charla. Gracias. ¿Você podría falar de los aspectos éticos de AI en salud, seguridad y defensa? Sim, com muito gosto. Bom, AI, pessoal, tem um lado também de prevenção de danos e riscos, né? O que está acontecendo nesse campo? No caso do Brasil, nós temos uma lei hoje em apreciação pelo Congresso Nacional, foi proposta pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, está sendo relatada pelo senador Eduardo Gomes, e é o primeiro projeto de lei brasileiro que vai querer tratar de AI de forma mais abrangente. Então, eu diria que hoje a maioria dos países estão buscando criar estruturas regulatórias sobre como tratar a regulação de AI. O Sam Altman, que eu mencionei, ele rodou o mundo pedindo para que a regulação de AI fosse feita ao nível global. Ele gostaria que existisse uma espécie de tal como existe a Agência Internacional de Energia Atômica, ele acha que deveria existir uma Agência Internacional da Inteligência Artificial. No mundo que a gente vive hoje, eu acho a chance disso acontecer zero. Não tem a menor chance de você colocar os Estados Unidos, a Rússia, a China na mesa para discutir algo assim, tá? Então, a regulação vai acabar sobrando mesmo para os países. O que eu acho que os países têm que fazer? No caso do Brasil, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar o seguinte: regular para quê? Então, a primeira pergunta é: regular para proteger as pessoas, os dados, a integridade, a saúde, mas também tem que regular para gerar competitividade. Então, acho que a gente tem que ter dois objetivos. O primeiro é proteção de direitos, o segundo é fomento à inovação. Então, cada país vai seguir o seu caminho. O Brasil, eu espero que a gente possa consultar a sociedade como um todo. Espero que a gente possa ouvir todos os campuseiros,
para perguntar a cada um de vocês como vocês acham que deveria ser regulada a AI, porque a última coisa que eu gostaria de ver no Brasil são duas. Primeiro, que a regulação da AI seja feita só pelos advogados. Eu acho que isso seria desastroso. Detalhe, eu sou um advogado, tá? Nós somos ótimos, excelentes e tal, mas não nos deixem sozinhos. A gente precisa que a regulação seja feita por todo mundo e não só por um segmento da sociedade, no caso, o segmento jurídico. E a segunda coisa que eu não gostaria de ver acontecer é que o Brasil apenas copiasse o modelo europeu. A Europa acabou de aprovar uma lei de AI, chama-se AI Act. Essa lei vai entrar em vigor nos próximos 24 meses. E o modelo europeu, por mais interessante que ele seja, como o próprio nome diz, ele é um modelo europeu. Então, no caso de AI, eu não acho que é o caminho mais correto a gente copiar o modelo que surgiu lá. Acho que a gente tem que decidir qual é o modelo brasileiro de regulação de AI. E para decidir qual é o modelo brasileiro, nada melhor do que perguntar para os brasileiros. A gente já fez isso antes, no Marco Civil da Internet. A gente fez a maior consulta pública da história legislativa do país. A gente perguntou para todo mundo como deveria ser a regulação do Marco Civil. Inclusive, perguntamos para os campuseiros, que participaram também dessa formulação dessa lei. E eu acho que agora a gente tem que repetir a experiência. A gente está regulando uma coisa que vai tocar a vida de todo mundo. Então, todo mundo tem que ser ouvido. Então, de novo, não nos deixem os advogados sozinhos decidindo a regulação por todo mundo. Vamos promover uma regulação que ouça as startups, a comunidade científica, os estudantes. Quanto mais gente for ouvida, eu garanto que a regulação vai ser melhor. Tá? Então, para mim, esse é o caminho para a gente seguir. Acho que tem uma... tá. Estão me ouvindo? Pode, obrigado. Boa noite, meu nome é Elaine, sou professora de Educação Tecnológica de um colégio particular aqui do Distrito Federal. Utilizo muito seus documentários em sala de aula. Opa, obrigado. Tá? Sou fã do seu trabalho. Mas o que acontece? Eu concordo muito na situação que nós somos muitos consumidores de tecnologia, nós precisamos ensinar a nova geração a produzir. Mas a gente tem uma resistência muito forte. A educação precisa mudar em muitos aspectos. Sim. São poucas as escolas que dispõem um professor de educação tecnológica, porque as pessoas... Por que não esperar chegar na universidade? Não, a juventude está aí com sede de produzir, a gente precisa iniciar o quanto antes. Então, eu tenho alunos de 7 anos a 14 anos já produzindo tecnologia, mas não é a realidade. E muitos pais ainda também têm uma resistência. A escola tem resistência, a educação brasileira é resistente. E como que a gente vai construir uma geração que produz tecnologia se eles são parados a todo instante? Fica muito difícil. A geração não está entendendo o que é que a gente evolui e o que é que a gente não evolui. Então, eu passo muito isso para os meus alunos. Eles, professora, IA vai tomar o seu emprego de professora. Eu falei, não vai. Da mesma forma que eu ensino para eles, eu não falo, vocês não vão usar IA nos trabalhos da escola. Eu ensino a usar corretamente. Então, nunca, jamais eu posso falar para os meus alunos, não use tecnologia. Eu falei, use, mas de forma correta. A gente, enquanto professor, precisa dessa conscientização. Né? Mas a minha pergunta é, como lidar com essa resistência? A gente está muito atrasado, a escola brasileira está muito atrasada, não só as particulares, as públicas, nem se fala. Então, os projetos extras que a gente vem para poder tentar amenizar essa situação dessa galera, para não ficar tão atrasado, está sendo barrado pouco a pouco, e a gente tem que ficar engolindo, vendo isso, e a gente não está avançando. Excelentes pontos, tá? AI e educação, tema absolutamente fundamental. Olha só, vou falar alguns elementos, tá? Eu acho que isso que você identificou na sua prática cotidiana, e, aliás, obrigado por usar o Expresso nas aulas, basicamente é o reflexo do que está acontecendo no mundo todo, tá? O que se passa? As pessoas estão travadas. Então, vem uma tecnologia nova, geralmente o reflexo é proibir. Eu sou professor, eu dou aula em universidade, né, no nível superior. O que eu fiz no semestre passado? Eu fiz o contrário. Eu falei para os meus alunos que o trabalho final, que era a maior nota, ele era obrigatório de ser feito com AI.
todos os alunos tinham que me entregar o trabalho feito pela AI que eles quisessem. Podia ser ChatGPT, Anthropic, o Gemini do Google, o Bard da Microsoft, qualquer um que eles quisessem, mas eles tinham que fazer o trabalho com AI. Era obrigatório. Ou seja, eu fiz o contrário que todo mundo está fazendo, que é proibir usar AI para fazer os trabalhos. Aí você vai me falar, mas Sonório, como é que você deu a nota? Sabe como eu dei a nota? Pelos prompts. Eu analisei não o resultado final do trabalho, mas eu analisei como é que as pessoas fizeram as perguntas para chegar no resultado final. Então, aí eu entendi a maturidade que o aluno tinha para usar a ferramenta, qual é o percurso que ele fez, se ele fez tentativas e erros, se ele conseguiu um resultado, conseguiu aperfeiçoar o resultado com a mudança do prompt. Então, no nível superior, eu acho que dá para fazer isso. No nível básico, eu já acho mais complicado, tá? Mas eu só estou dizendo isso para provocar de que essa tecnologia ela veio para ficar. Ela vai entrar na sala de aula, seja pela porta da frente ou pela porta dos fundos. Você vai ter o caso, eu vejo empresas hoje que proíbem as pessoas de usar GPT, né? É proibido. Gente, tem pessoas que falam que vai no banheiro, entra ali no banheiro, né, na cabininha, para usar inteligência artificial. Isso é quase surreal. A pessoa tem que fingir que vai no banheiro para pesquisar no ChatGPT. Então, em vez de deixar entrar de forma acidental, eu acho que a gente tinha que enfrentar esse problema de frente, envolver os professores, que são a camada central dessa discussão, criar um programa em que a AI possa ser feita em benefício da educação do país. Especialmente porque, no caso do Brasil, um dos fatores que mais gera desigualdade é que as famílias mais ricas, elas podem pagar um professor particular. Então, o aluno que fica para trás, se a família tem dinheiro, ela vai lá, contrata um professor particular e o aluno, eventualmente, melhora e recupera, tá? As famílias mais pobres não podem fazer isso. E aí, eu acho que a AI pode entrar nesse lugar. A AI, se a gente envolver a escola e os professores nessa capacitação, a gente pode ensinar os alunos a terem uma espécie de um tutor, um professor, através da AI, que ajude na construção do conhecimento das matérias que o aluno eventualmente está com dificuldade. Se a gente fizer isso, a gente pode ter um impacto gigantesco na educação. Então, assim, vou dar só essas duas pílulas, porque eu poderia ficar a noite inteira falando sobre isso, que esse eu acho que é um assunto central. Mas é isso, eu acho que a gente tem que enfrentar a AI e descobrir o caminho que ela vai ter que fazer para entrar dentro da sala de aula. Opa! Ah, não, desculpa, você está aqui já. Eu passo para você depois, tá? Vai. Boa noite. Eu sou Ana Carolina, advogada e desenvolvedora. Estou ansiosíssima aí pelos próximos passos da regulamentação. Mas eu queria falar hoje sobre essa pesquisa que você fez, sobre os passos, né, da China e da África. Eu gostei muito, vou pesquisar sobre os seus documentários depois. Mas você poderia falar um pouquinho da sua perspectiva sobre em que posição está o Brasil hoje com relação a esses países, por exemplo, nessas mesmas décadas, principalmente depois da redemocratização e pós-Constituição de 89 para cá, como que você vê que o Brasil se desenvolveu comparativamente a essas outras duas nações? Excelente. Guardadas as diferenças, né, políticas, enfim, a gente sabe que desenvolvemos de formas diferentes, mas a gente consegue ter uma perspectiva, né? Excelente pergunta, tá? Bom, começo dizendo que eu acho o Brasil o melhor lugar do mundo, tá? Eu já morei fora do Brasil por algum tempo, já conheci vários outros lugares, mas eu não saio do país, eu não vou morar em nenhum outro lugar, eu não tenho passaporte de outras nacionalidades, meu passaporte é brasileiro, com muito orgulho, e sempre será, tá? Então, começo por aí. E o Brasil, por causa do nosso povo, tem aquela frase, né? Melhor do Brasil é o brasileiro. E eu concordo totalmente. A gente é um povo altamente inovador, tá? Às vezes a gente fica meio complexo, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, e fica meio ressabiado. Gente, o Brasil é o país da Embraer. Desculpa, mas assim, Embraer, eu voei de jato da Embraer no interior da China. Tem jato da Embraer. Não tem nenhuma empresa que
consegue bater a Embraer em aviação regional, em vários outros segmentos que a Embraer está entrando agora. A Embraer está desenvolvendo o carro voador, né, o eVTOL, que é um veículo elétrico de decolagem vertical, é uma empresa chamada IVE. Então, assim, a gente tem o Embraer, a gente tem o ITA, a gente tem várias empresas na Zona Franca de Manaus, fazendo coisas muito interessantes. A gente tem pesquisa biotecnológica e de biodiversidade arrasando. Então, a gente tem uma cena de startups brilhante, né? Só olhar quanto o Brasil produziu de unicórnios nos últimos anos. Então, a gente tem uma coisa muito vibrante. O que a gente não tem ainda é essas áreas de inovação em toda parte. A gente tem lugares em que o Brasil está avançando rápido e outros lugares que a gente está avançando mais devagar. Mas eu acho que se a gente pensar de forma coordenada, a gente tem condições de ser competitivo em qualquer segmento tecnológico, tá? Eu acho que o Brasil hoje, especialmente em AI, tem 4 áreas que eu acho que a gente pode ser competitivo. A primeira delas é o agronegócio, que a gente já é competitivo nessa área. Se a gente apostar em visão computacional aplicada ao agro, eu acho que a gente pode voar. A segunda área é o setor público. Eu acho que serviços públicos, o Brasil deve ainda para os brasileiros serviços públicos de melhor qualidade. Se a gente aplicar AI para o serviço público, eu acho que a gente pode dar um salto grande. A terceira área é educação, que a gente falou. Acho que o Brasil tem um potencial de criar empresas altamente inovadoras da convergência de AI e educação. E, por fim, indústria, que é aquela parte que eu falei da convergência, que o Brasil ainda tem tudo por fazer nessa área, né? A gente tem indústria, mas a nossa indústria ainda não convergiu para hardware, dado e agora AI. Se a gente fizer essa convergência, que nem é cara, é uma coisa que é simples, eu acho que a gente também pode decolar, tá? Então, eu acho que assim, tem muita oportunidade. Finalmente, a gente está começando a se mexer na direção de uma economia verde também, né? Devagarinho, mas a gente começa a ver a entrada dos carros elétricos no Brasil, a gente começa a ver demanda das pessoas por energia limpa, renovável, cada vez mais. Então, é outra área também que eu acho que o Brasil pode ser liderança no mundo todo. Então, por causa disso, eu sou otimista, tá? Agora, a gente precisa decidir para onde a gente quer ir. É aquela frase, nenhum vento ajuda quem não sabe a que porto veleja. A única coisa que a China fez, que a gente não fez, chama-se planejamento. A China tem planejamentos quinquenais, né, de 5 em 5 anos. Eles planejam e eles executam. Eu falei aqui que o Brasil tem um Plano Nacional de Internet das Coisas. Eu ajudei a fazer. A gente já está mais ou menos no 4º ano do plano. No 2º ano, a gente já meio esqueceu, foi para outro lugar, tá? Então, o Brasil, assim, a gente é muito bom de planejamento, só que a gente esquece de cumprir o plano, né? A gente, às vezes, no 2º ano, fala, olha, uma oportunidade nova aqui, vamos lá, e a gente esquece do plano original. A única coisa que a China fez diferente da gente foi planejar e seguir o plano. Então, se a gente planejar e seguir o plano, eu acho que aí a gente começa a fazer coisas ainda mais interessantes do que a gente está fazendo. É isso, é isso, é isso, é isso. Boa noite, Ronaldo. Opa, tudo bom? Meu nome é Thiago, sou cofundador da AI Safety Brasil. Nós somos uma comunidade de jovens pesquisadores em AI Safety. A gente tem um grupo muito forte em Technical e em Governance, que é a sua área, sou fã do seu trabalho. A minha pergunta é a seguinte, qual é o papel do Brasil na regulação internacional, visto que tanto a indústria de semicondutores quanto a de treinamentos de LLMs são muito concentrados em Estados Unidos e China? Olha, primeiro, o papel regulatório do Brasil no mundo é fundamental. Tanto que todo mundo, primeiro, morre de medo do que o Brasil vai fazer do ponto de vista regulatório. Por quê? Porque sabe que o Brasil é influente. O que a gente fizer de adoção legal aqui, provavelmente vai ter influência em vários lugares do mundo. Por que eu sei disso? Por causa do Marco Civil. Quando o Brasil construiu o Marco Civil, a gente fez isso por meio de uma consulta pública,
foi uma lei que foi construída de baixo para cima, ela não foi feita do Congresso para a sociedade, ela foi feita da sociedade para o Congresso. Quando ela foi adotada, aquilo criou um tsunami no mundo. As pessoas foram atrás para conhecer o Marco Civil, o processo do Marco Civil. Vários países da América Latina seguiram o mesmo passo, não só Europa, a Itália. O ex-senador Stefano Rodotà, que infelizmente faleceu, falava viva voz no Parlamento Europeu que o Marco Civil era o caminho, inclusive conseguiu aprovar lá a Carta de Direitos da Tecnologia na Itália, baseada também, inspirada no Marco Civil. Então, é muito interessante ver quando o Brasil faz uma decisão legítima de baixo para cima, o mundo inteiro escuta, tá? Então, é por isso que sempre que o Brasil vai fazer alguma coisa, os lobbies todos baixam aqui, entendeu? Todo mundo fica de olho, o mundo inteiro fica apreensivo, porque sabe que o Brasil, nesse território de regulação tecnológica, a nossa voz é extremamente importante ao nível global. Por isso que o trabalho que você está fazendo da sociedade civil é muito importante, porque a gente, e é isso que eu quero, a gente deveria, em vez de copiar o modelo europeu, criar o nosso modelo, um modelo de um país que está em desenvolvimento, que quer se desenvolver nessa área de AI, que quer ousar nessa área de AI, e não só isso, que quer também proteger os direitos e as pessoas. Se a gente fizer o nosso caminho, em vez de copiar o caminho dos outros, vai todo mundo vir aqui para querer aprender com a gente. Então, isso é super importante, tá? Vamos. Vou pegar, eu não sei onde está o microfone, pessoal. Tem que o pessoal... E eu estou vendo que o pessoal está com sinal para terminar já, né? Podemos pegar só mais 2 perguntas rápidas e eu respondo de uma vez só? Então, pessoal, vamos combinar aqui, fazer a pergunta rápida, tá? Pode ser? Eu vou pegar 1, 2, 3 e a gente faz o encerramento aqui. Vamos lá. Serei breve, então. A minha ideia é a seguinte. Dentro das cidades inteligentes, que foi uma temática que você trouxe dentro dos seus programas, que eu achei bastante interessante, qual dessas cidades que você vê que tem uma inteligência melhor para a parte de reciclagem e de ESG? Boa. Pegar as 13 aí eu arremato de uma vez só. Tá ligado? Eu queria saber quanto tempo você acha que vai demorar até o gap entre as LLMs das empresas privadas como a Microsoft ou a própria OpenAI chegar até as LLMs free no Hugging Face, por exemplo? Excelente. Tem uma aqui, tá? Eu queria perguntar sobre aquela questão do Brasil possivelmente ter leis diferentes sobre a IA, as próximas que vão vir, porque eu acredito que é muito possível a gente ter pressão do mercado, por exemplo, quando as redes sociais estiverem usando IA, ou quando o europeu estiver vendendo coisa para a gente, da gente ter que aceitar as leis dos outros países. Então, será que a realidade de um regulador mundial de IA é realmente tão distante assim? Excelente, tá? Bom, vamos encerrar, porque meu token mental esgotou, tá, pessoal? Eu esgotei todos os meus tokens aqui, acho que não tem espaço para armazenar mais nada. Vou tentar fazer na ordem reversa, tá? Sobre a sua pergunta da influência externa, né, de produtos, etc. Eu acho que é o contrário, tá? O Brasil, por ser um grande mercado consumidor, a gente está falando de um país com mais de 200 milhões de pessoas. A nossa força regulatória, a gente esquece do nosso poder, você entendeu? Aqui eu acho que a gente tem que inverter a lógica. Não é assim, o que os outros querem que o Brasil faça. É o que a gente quer fazer e os outros que se adaptem às condições do nosso mercado. Nosso mercado é extremamente lucrativo, né? As plataformas ganham muito dinheiro aqui. Então, a gente pode se dar ao luxo de construir a regulação que a gente achar que é melhor no nosso interesse. Então, eu acho que a regulação global
no sentido de uma agência internacional, ela está distante, mas essa que você falou, ela está aqui agora. Existe uma pressão tremenda para o Brasil adotar o modelo europeu. Tem um monte de gente querendo que a gente faça isso. Eu estou tentando resistir e alertando para que esse é o caminho mais pobre que a gente poderia fazer, que é abdicar de criar um caminho nosso e seguir um caminho que foi inventado ali em outro contexto, tá? Mas a nossa força é muito grande por causa da gente ser um mercado consumidor como é. Sobre AIs abertas e fechadas, bom, eu sou um grande fã do movimento open source, já trabalhei muito por esses movimentos, já fui do conselho da Fundação Mozilla por muitos anos, colaborei com a Fundação do Software Livre também por muito tempo, então eu gosto de modelos abertos. Eu acho que hoje o ChatGPT chama muita atenção porque realmente o produto da OpenAI é muito capaz, tá? Quando você olha do ponto de vista de aplicação, ele realmente chama atenção e pode-se dizer que está na frente. Mas quando você olha para os modelos open source, Llama 2 e vários outros, agora até o Elon Musk anunciou que vai colocar o Grok como open source. Achei ótimo. Então, tem a possibilidade ali desses modelos ficarem muito mais capazes, especialmente em áreas e setores específicos. Eu acabei de ler um paper na semana passada, falando que o futuro da AI, ele é descentralizado, tá? Ele é um futuro em que você vai ter vários modelos diferentes, pequenos e grandes, coabitando. Inclusive, um modelo vai poder ensinar ao outro, que eu achei muito interessante. Eles, inclusive, defendem que a ideia de AGI, né, de inteligência artificial geral, ela não vai surgir de um modelo centralizado. Ela vai surgir de uma federação de modelos abertos, em que um pode aprender com calibrações feitas no outro, tá? Então, eu achei isso super interessante. E eu realmente acho que o modelo aberto, no fim, tende a prevalecer sobre o modelo fechado. A base de comparação aqui é Apple versus Android, iOS versus Android. O iOS é totalmente fechado, né, controlado pela Apple, e o Android foi criado pelo Google, mas o Google licenciou de forma aberta. E qual foi o resultado disso? O surgimento de todo um ecossistema de manufatura de celular, que envolve da Samsung, a Xiaomi, passando por Huawei, passando por Oppo e todas as outras empresas que usam o software aberto, né, que é o Android, para poder fabricar suas máquinas. Então, em AI, eu acho que a gente pode chegar num momento que seja parecido com esse. A gente tem uma vantagem hoje dos modelos fechados, mas eu acho que pode ser que essa vantagem seja revertida. Agora, para isso acontecer, a mão na massa, né? Modelo aberto, a gente que tem que treinar, a gente tem que fazer os pesos e assim por diante, então é importante trabalhar nisso. Por fim, sobre cidades capazes de fazer melhores serviços de ESG, né, de reciclagem, etc. Nesse quesito, a Ásia dá de 1000, né, na gente aqui. Então, a Coreia faz isso muito bem, o Japão faz isso muito bem, várias cidades chinesas hoje também fazem isso muito bem, porque eles adotaram essa ideia de uma economia circular. A ideia base, né, é uma ideia simples, mas poderosa, de que lixo não existe. Lixo é uma coisa que você descarta, não precisa descartar nada. Tudo pode ser reaproveitado, né? Matéria orgânica vira compostagem, plástico é reciclado, papel é reciclado, metais, né, são todos recicláveis. Então, é acabar com essa ideia de que existe lixo. Lixo é uma maluquice a gente achar que o lixo existe. Então, a Ásia, na minha visão, está na nossa frente, mas tem muita lição que a gente pode aprender a partir de lá. Pessoal, nosso tempo está super encerrado. Queria agradecer a todo mundo que ficou até essa hora. Brigadíssimo, um prazer imenso estar trocando com vocês. Contem comigo aí. Obrigado. Valeu.